infelizmente, está fazendo um topo duplo no gráfico. E aí, o que que a gente pode fazer? Basicamente, Deus, vai acabar todo o meu dinheiro! Fudeu! Ah! Não, tô usando calma. Eu sei que o sentimento da galera aí dentro do coraçãozinho tá assim, né? O mercado realizando lucros, né? Mas o importante é entender até onde o mercado pode cair. Até onde o mercado pode, durante essa lateralidade, corrigir. E a resposta está no topo e no fundo anterior. Mas como assim no topo e no fundo anterior? No topo e no fundo anterior. Então, por exemplo, no caso do Bitcoin aqui, a gente vai pegar aqui a lateralidade, como é que o mercado anda, né? Ele tende a buscar aqui e voltar, ficar comprador. Então dá para entender que o início do mês de dezembro, até meados do dia 5, é bem possível que o Bitcoin continue corrigindo no curto prazo e ele venha buscar aqui os 90 mil dólares por unidade, tá? O curtíssimo prazo, os 90 mil dólares por unidade. Então, no curtíssimo prazo, é possível que ele venha para cá, tá? É possível. Sabe, ele vai vir para cá? Não sei, tá? Por quê? Porque hoje para mim é um dia de compra, não é um dia de venda, por incrível que pareça, né? Mas vamos entender que ele está lateral. Então, ele vai vir para cá. Quando ele vir para cá, ele vai ter pressão vendedora. Quando ele vir mais para cá, pressão compradora. Então, eu entendo que o único curto prazo de queda que poderia acontecer, até porque ele já está próximo de uma sobrevenda do gráfico de 4 horas, é ele buscar a região dos 90 mil dólares. Acho difícil, improvável ele perder essa região, tá? E isso uns 3 dias, então ali por meados do dia 5 de dezembro, até hoje, inclusive, é um ótimo dia de compra, né? Já tem alguns tokens que estão muito bons para entrar, para comprar. No caso do BTC, você tem que ver se ele vai fazer o topo duplo hoje. Ele ainda não fez topo duplo. Se ele fizer topo duplo, aqui ele fez um topo, né? É um topo. No caso aqui, ele está fazendo o topo duplo, mas ele está mais com cara de acumulação do que cara de que ele vai entrar em queda. Então, o que, que eu tenho que levar em consideração aqui? Eu tenho que levar este fundo em consideração. Eu tenho que levar este Shwanarai aqui em consideração. Deixa eu só ver se tem uma ferramenta. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que é isso. Aí, ó. Eu quero ver a paralelidade dele aqui. Então, por enquanto, eu tenho que considerar que o Bitcoin vai fazer isso daqui, ó. E aí, se ele romper já logo nos próximos dias, ele vai continuar alta forte, tá? Na verdade, ele está construindo um suporte para romper. O grande detalhe dele fazer esse triângulo simétrico agora, prestem bastante atenção, tá? Agora ele provavelmente vai fazer um toque aqui. Nós temos que ver como ele vai romper esse triângulo, tá? Se ele vir para cá primeiro, romper para cá, ele vai passar o restante de dezembro em alta. Depois ele vai vir capturar isso daqui, ó. Ou ele vai fazer assim, ele vai subir primeiro, que é uma possibilidade. Ou ele vai fazer assim, rasga para baixo primeiro, vem em suporte e depois rasga para cima. Em tendências de alta, isso aqui é o mais comum de acontecer, tá? Então, a manipulação geralmente é para buscar estopados, tirar o excesso de alavancagem primeiro de quem está apostando em alta para continuar subindo. Se eu fosse olhar só isso daqui, eu entenderia que ele vai fazer provavelmente correção para baixo para depois continuar subindo. Tá? Mas nós temos basicamente isso. Então, aonde é o principal suporte dela? Aqui, ó. É aqui, ó.
tá? 92 mil dólares, que é basicamente, temporariamente, a perda desses 91.800, tá? E olhando assim, como ela tá praticamente andando de lado para continuar subindo, ela tá construindo suporte, né? Então, esse suporte ele pode rasgar primeiro para baixo para depois o preço voltar a subir. Uma manipulação que vai vir aqui, tá? Ele está armando uma manipulação até final de dezembro, a gente vai ver essa manipulação acontecer, tá? Seja para cima, seja para baixo, a gente vai ver essa manipulação acontecer. Mas entendendo que ele está dentro de um triângulo, eu entendo que em alguns períodos ele vai cair e os dias que cair, as altcoins podem acompanhar essa queda, mas nos dias em que ele recuperar a alta vai ser muito forte. Então nós vamos ter que prestar atenção no seguinte: quando ele chegar nessa região aqui, eu vou dar com precisão exata o ponto que ele tem que segurar suporte, tá? O suporte que ele tem que segurar é a metade desse aqui. Então ele tem que segurar esta região aqui, tá? É aqui que ele tem que segurar. Então é uma região, ela compreende entre 93.200 a 92 mil. Então esse é um suporte, tá? Esse é um suporte que ele precisa segurar para manter esse triângulo aqui no curto prazo. É isso que a gente precisa. Para quem não está comprado em Bitcoin e tem o desejo de entrar, eu diria para tentar comprar de forma passiva 90.900, porque ele pode simplesmente só vir capturar rapidinho e voltar para cima, tá? É bem comum acontecer isso. Ou coloca 92 mil dólares. Às vezes comprar 95, comprei 92. Porque a correção tende a continuar. Como é que eu sei que a correção tende a continuar no diário? Porque a média do RSI dourado está apontando para baixo. Então é bem provável que o preço caia um pouquinho mais, puxe um pouquinho mais para baixo, tá? Ele vem a dar uma puxadinha um pouquinho mais. Ele vai tentar. Vamos ver se ele vai conseguir, mas ele vai tentar, tá? E 92 mil. Para longo prazo, 95 mil já está excelente. Já pode comprar porque vai continuar subindo depois. Depois desse movimento de curto prazo, já vai continuar a voltar a subir, tá? E aí eu queria, para fechar esta live, eu queria falar do Ethereum. Tá? O Ethereum está fazendo uma cunha ascendente de baixa, porém, ele está testando o topo anterior e isso que vocês estão vendo é uma lateralidade para continuar subindo. Então, eu entendo que no gráfico de 4 horas ele pode estar ameaçando vir para baixo aqui, mas como ele já ficou muito tempo, na minha opinião, ele está só acumulando para continuar subindo, porque ele está ganhando força para subir, para arrancar essa resistência. Então, no dia de hoje, eu compraria Ethereum também, tá? Eu compraria Ethereum também. Eu não acho que ele vai vir para esse topo anterior aqui. Eu acho que ele vai segurar exatamente onde ele está e vai romper em alta, tá? E aí os tokens desse ecossistema, a mesma coisa. Acredito que vão romper em alta, por isso que eu sigo comprado neles aí, tá? Então, por exemplo, o Ethereum, ele fica uns 4 dias corrigindo antes de nova máxima, né? De nova explosão. Então aqui acho que ele corrigiu 5%, né? Então, o máximo que ele vai corrigir é 10%, no máximo. E provavelmente não vai. Provavelmente ele vai corrigir só esse 5% e já vai jogar para cima amanhã. Porque são dois tipos de essas cunhas ascendentes aqui, de baixa, né? Cunha ascendente de baixa, ela tem 70% das vezes ela cai, o preço cai. Então, 70% das vezes o preço cai, tá? Mas quando ele cai? Quando o mercado tá muito lateral. Mas 30% ele sobe. 30% das vezes sobe. E na minha opinião, isso aqui é uma cunha ascendente que vai trazer mais alta. Ela está dentro dos 30%. Augusto, por que você acha isso? Porque ela está acima da média 8 e da média 80.
e porque ela acabou de romper um suporte. Ela acabou de construir um suporte e ela não vai se aproximar desse suporte tão cedo. E aqui ela já está num suporte em 3.500. 3.500 é um bom preço de compra. Então, dentro de um contexto de alta, acredito eu que Ethereum vai voltar a subir amanhã.